Capítulo 10. 1. Os círculos de névoa em torno das lâmpadas desapareceram quando o novo dia começou a colorir o céu no oriente e, por volta das 9 horas, o dia estava claro e quente. Talvez o prenúncio da última e breve passagem do veranico. Ralph desceu assim que terminou o Bom Dia América, decidido a contar a McGovern o que vinha lhe acontecendo, ou até onde ousasse, antes que se acovardasse. Parado diante da porta do apartamento de baixo, porém, ouviu o chuveiro escorrendo e o som misericordiosamente distante de William G. McGovern cantando I Left My Heart em São Francisco. Ralph saiu para a varanda, enfiou as mãos nos bolsos traseiros e estudou o dia como se fosse um catálogo de compras. Não havia nada, refletiu, realmente nada no mundo que se comparasse ao sol de outubro. Ele chegava quase a sentir suas aflições noturnas se dissolverem. Sem dúvida voltariam, mas por ora sentia-se bem. Cansado e meio atordoado era verdade, mas ainda assim muito bem. O dia estava mais do que bonito, estava maravilhoso, e Ralph duvidava que ainda houvesse outro tão bom até maio. Concluiu que seria um tolo se não aproveitasse. Um passeio de ida e volta até a extensão da Harris lhe tomaria meia hora. 45 minutos, se por acaso encontrasse alguém lá com quem valesse a pena bater um papo e, por aquela altura, Bill teria terminado o banho e estaria barbeado, penteado e vestido. E também disposto a lhe dar atenção, se Ralph tivesse sorte. Caminhou até a área de piqueniques ao lado da cerca do aeroporto municipal, sem querer admitir para si mesmo que esperava encontrar o velho Dor. Se isso acontecesse, talvez os dois pudessem discutir um pouco de poesia. Stephen Dobbins, por exemplo, ou talvez até um pouquinho de filosofia. Talvez iniciassem essa parte da conversa com Dorrance, explicando quais eram as tais histórias antigas e por que acreditava que Ralph não devia se meter nelas. Só que Dorrance não estava na área de piqueniques. Não havia ninguém lá, exceto Don Vise, que queria explicar a Ralph por que Bill Clinton estava fazendo um governo tão ruim e porque teria sido melhor para o velho Estados Unidos se o povo tivesse elegido o gênio fiscal do Ross Perot. Ralph, que votara em Clinton e realmente achava que ele estava fazendo um bom trabalho, escutou o tempo mínimo exigido pela boa educação e então alegou que tinha hora marcada no barbeiro. Foi a única desculpa que lhe ocorreu de estalo. E tem mais uma coisa, Don gritou quando ele se afastava. Aquela primeira-dama arrogante, aquela mulher lésbica, nunca me engano. Sabe por quê? Basta olhar para os sapatos delas. Os sapatos são uma espécie de senha secreta. Sempre usam sapatos de bico quadrado e... Até qualquer hora, Dom! Ralph gritou em resposta e bateu rapidamente em retirada. Já voltara quase 1000 quilômetros ladeira abaixo quando o dia explodiu silenciosamente ao seu redor. 2. Achava-se defronte da casa de Maylocker quando a coisa aconteceu. Ele parou instantaneamente, olhando a Avenida Harris com os olhos arregalados e incrédulos. A mão direita apertou a garganta e a boca despencou aberta. Parecia um homem com ataque cardíaco e, embora seu coração parecesse muito bem, pelo menos no momento, sem dúvida sentia-se como se estivesse sofrendo algum tipo de ataque. Nada do que vira neste outono o preparara para tal situação. Ralph achava que nada poderia tê-lo preparado. Aquele outro mundo, o mundo secreto das auras, tornara-se visível novamente, mas dessa vez havia muito mais do que Ralph jamais sonhara. Tanto mais que Ralph se perguntou se seria possível alguém morrer de sobrecarga perceptiva. O alto da Avenida Harris era uma terra encantada que brilhava intensamente e onde se sobrepunham esferas, cones e meias-luas coloridas. As árvores, que ainda estavam uma semana ou mais do auge de sua transformação outonal, inflamavam-se como tochas aos olhos e mente de Ralph. O céu ultrapassara a ideia de cor. Era uma vasta explosão sônica azul. As linhas telefônicas do setor oeste de Derry ainda eram aéreas e Ralph fixou-as, vagamente cônscio de que parara de respirar e provavelmente precisaria recomeçar logo se não quisesse perder os sentidos. Espirais amarelas cheias de pontas percorriam os fios negros de um lado a outro, lembrando a Ralph o efeito dos postes coloridos à porta das barbearias quando ele era criança. A intervalos, esse padrão besoural era interrompido por uma ponta vermelha mais alta ou um lampejo verde que parecia se espalhar ao mesmo tempo nos dois sentidos, obliterando os anéis amarelos por um instante antes de desaparecer. Você está vendo pessoas se comunicarem, pensou abobado. Você sabia, Ralph? Tia Sadie em Dallas está batendo papo com o sobrinho favorito que mora em Derry.
Um agricultor em Raven está batendo boca com seu fornecedor de peças para trator. Um pastor está tentando ajudar um paroquiano aflito. Aquilo são vozes, e acho que as pontas e lampejos coloridos são emitidos por pessoas presas de forte emoção, amor ou ódio, felicidade ou ciúmes. E Ralph percebeu que tudo aquilo que via e tudo que sentia não era tudo. Que ainda havia o mundo inteiro que o aguardava, além do atual alcance dos seus sentidos. Suficiente, talvez, para fazer até o que via agora parecer fraco e desbotado e descolorido. E se houvesse mais, como seria possível suportar isso sem enlouquecer? Nem mesmo arrancar os olhos adiantaria. Seja como for, ele compreendia que a sua percepção dessas coisas decorria, em grande parte, de uma vida inteira de crença na visão como sentido primário. Mas havia ali realmente muito mais do que a simples visão. A fim de comprovar essa ideia, ele fechou os olhos e continuou a ver a Avenida Harris. Era como se suas pálpebras tivessem se tornado transparentes. A única diferença era que as cores habituais tinham mudado e criado um mundo que parecia o negativo de uma fotografia colorida. As árvores já não eram laranjas e amarelas, mas tinham o verde vivo e artificial do Gatorade de Lima. A superfície da Avenida Harris, reasfaltada em junho, transformara-se numa grande estrada branca, e o céu era um fantástico lago vermelho. Ele reabriu os olhos, quase certo de que as auras teriam desaparecido. Mas não. O mundo continuava a refletir e a turbilhonar cor, movimento, num som profundo e ecoante. Quando é que vou começar a vê-los? Ralph perguntou-se ao retomar a lenta caminhada a avenida abaixo. Quando é que os doutorizinhos vão começar a sair pelos ornatos de madeira? Mas não havia doutores em evidência, nem carecas nem quaisquer outros, nenhum anjo na arquitetura, nenhum diabo espiando pelas grades dos bueiros. Havia apenas... Cuidado, Roberts! Será que não presta atenção por onde anda? As palavras ríspidas e um tanto assustadas pareciam possuir uma textura física concreta. Lembravam a sensação de passar a mão sobre painéis de carvalho em uma abadia antiga ou num salão ancestral. Ralph parou de chofre e viu a senhora Perrine, que morava mais no início da rua. Ela descera para a sarjeta para escapar de ser derrubada como um pino de boliche e agora se via atolada em folhas secas até os tornozelos, a sacola de compras na mão, olhando zangada para Ralph sob as grossas sobrancelhas grisalhas. A aura que a envolvia era o cinzento firme e chega de tolices de um uniforme militar. — Você bebeu, Roberts? Perguntou em tom seco e, subitamente, o tumulto de cores e sensações desapareceu do mundo e restou apenas a Avenida Harris, cortando sonolenta uma bela manhã de trabalho em pleno outono. — Bebi? Eu? De jeito nenhum. Palavra, estou mais sóbrio que um juiz. Estendeu a mão para ela. A senhora Perrine, com mais de 80 anos, embora não cedesse a idade sequer 1 centímetro, fez uma cara de quem desconfiava que Ralph tivesse um besouro mecânico escondido na palma da mão. Não me surpreenderia, Roberts, diziam seus frios olhos cinzentos. Não me surpreenderia nem um pouco. E tornou a subir na calçada sem a ajuda de Ralph. Me desculpe, senhora Perrine. Eu não estava prestando atenção por onde ia. Não estava mesmo. Andando a esmo de boca aberta. Isso é o que estava fazendo. Parecia o louquinho da aldeia. Desculpe, ele repetiu e teve de morder a língua para sufocar um acesso de riso. A senhora Perrine mediu lentamente de alto a baixo, como um sargento inspecionando um novo recruta. Tem um rasgão debaixo do braço dessa camisa, Roberts. Ralph ergueu o braço e olhou. Havia, de fato, um belo rasgão em sua camisa xadrez favorita. Dava para espiar e ver a atadura com a mancha seca de sangue. E também uma antiestética maçaroca de pelos de sovaco de velho. Ele baixou os braços depressa, sentindo uma onda de calor subir ao rosto. A senhora Perrine disse novamente, expressando tudo o que precisava expressar sobre Ralph Roberts sem recorrer a outra sílaba. Deixa lá em casa se quiser. Qualquer outro conserto que esteja precisando também. Ainda sei usar uma agulha, sabe? Ah, claro que sabe, senhora Perrine. A senhora Perrine agora lançou-lhe um olhar que dizia: você é um velho puxa-saco descarado, Ralph Roberts, mas suponho que não consiga evitar. Mas não à tarde, acrescentou. Ajuda a preparar o jantar no pavilhão dos sem-teto à tarde e ajuda a servi-lo às 5 horas. Obra de caridade. Sei, tenho certeza que...
Não haverá gente sem teto no céu, Roberts. Pode confiar. Nem camisas rasgadas tampouco, garanto. Mas enquanto estamos na terra, temos que ir levando e dando um jeito. É a nossa função. E eu, por exemplo, estou me saindo espetacularmente bem, proclamava o rosto da senhora Perrine. Traga os seus concertos pela manhã ou à noite, Roberts. Não faça cerimônia, mas não apareça à minha porta depois das 8h30. Costumo me deitar às 9. É muita gentileza sua, senhora Perrine, disse Ralph e teve de morder a língua outra vez. Estava consciente de que, daqui a pouco, esse truque não ia resolver. Daqui a pouco ia ser um caso de desatar num riso ou morrer. Não é gentileza, é um dever cristão. Além disso, Caroline era minha amiga. Muito obrigado, respondeu Ralph. Foi terrível o que aconteceu com Maylocker, não acha? Não, disse a senhora Perrine. Foi a misericórdia divina. E entrou como se planasse pelo caminho de sua casa antes que Ralph pudesse dizer mais alguma coisa. Sua coluna era tão aflitivamente ereta que chegava a doer só de olhar. Ralph andou mais 12 passos e não conseguiu mais se refrear. Apoiou o braço em um poste telefônico, apertou a boca contra o braço e riu mais silenciosamente que pôde. Riu até as lágrimas lhe escorrerem pelas faces. Quando o acesso, era essa impressão que realmente dava, uma espécie de ataque histérico, passou, ergueu a cabeça e olhou à sua volta, os olhos atentos curiosos, úmidos de lágrimas. Não viu nada que outra pessoa também não pudesse ver, o que foi um grande alívio. Mas vai acontecer de novo, Ralph. Você sabe que vai, a coisa toda. Supunha que sabia, mas isso ficaria para depois. No momento, precisava ter uma conversinha. 3. Quando Ralph finalmente regressou de seu fantástico passeio até o fim da avenida, McGovern encontrava-se sentada em sua cadeira na varanda, folheando calmamente o jornal matutino. Ao entrar no caminho de casa, Ralph tomou uma súbita decisão. Contaria muita coisa a Bill, mas não tudo. Uma das coisas que decididamente omitiria era a grande semelhança que os dois caras que vira saindo da casa da senhora Locker tinham com os alienígenas dos tabloides vendidos no mercadinho. McGovern levantou a cabeça quando Ralph subiu as escadas. Alô, Ralph. Oi, Bill. Posso dar uma palavrinha com você? Claro. E fechou o jornal, dobrando-o cuidadosamente. Eles finalmente levaram meu velho amigo Bob Porrush para o hospital ontem. Foi? Pensei que você estivesse esperando que isso acontecesse mais cedo. Estava. Todos estavam. Ele nos enganou. Na realidade, parecia estar melhorando. Pelo menos da pneumonia, mas teve uma recaída. Sofreu uma parada respiratória ontem por volta do meio-dia e a sobrinha achou que ele ia morrer antes da ambulância chegar. Mas ele não morreu e agora parece que o quadro se estabilizou novamente. McGovern olhou rua acima e suspirou. Maylocker se apaga no meio da noite e Bob continua a marcar passo. Que mundo, hein? É isso aí. O que é que você queria me falar? Será que finalmente decidiu fazer a grande pergunta a Lois? Quer um conselhinho paternal sobre a maneira de abordar o assunto? Com certeza preciso de conselho, mas não é nada sobre a minha vida amorosa. Então fale. McGovern convidou tenso. Ralph falou, agradecido e muito aliviado com a silenciosa atenção de McGovern. Começou esboçando os fatos que Bill já conhecia. O incidente com Ed, o motorista da picape, no verão de 1992. A semelhança das coisas que Ed dissera na ocasião, com as que dissera no dia em que espancou Ellen por causa do abaixo-assinado. À medida que falava, Ralph começou a se convencer mais que nunca que havia ligações entre as coisas estranhas que vinham lhe acontecendo, ligações que quase conseguia discernir. Contou a McGovern sobre as auras, embora calasse sobre o silencioso cataclismo que experimentara há menos de meia hora. Isso transcendia o que estava disposto a revelar, pelo menos por hora. McGovern sabia do ataque de Charlie Pickering, naturalmente, e também que Ralph evitara um ferimento muito mais grave com o uso do spray que Ellen e a amiga tinham lhe dado. Mas agora Ralph acrescentou algo que omitira na noite de domingo, quando lhe contara o incidente durante um jantar improvisado. Como a lata de spray aparecera magicamente no bolso de seu blusão. Só que, confidenciou, suspeitava que o mágico tinha sido o velho Dó. Puta que pariu! McGovern exclamou. Você tem vivido perigosamente, Ralph. Acho que sim. Quanto disso você contou a Johnny Leidecker? Muito pouco.
Ralph começou a dizer, então percebeu que até isso seria um exagero. Quase nada. E tem outra coisa que não contei a ele. Uma coisa muito mais... muito mais substantiva, eu diria. O que aconteceu ali? E apontou para a casa de Maylocker, onde 2 veículos azul e branco tinham acabado de estacionar. Traziam nas laterais os dizeres Polícia Estadual do Maine. Ralph presumiu que fosse o pessoal da perícia que Leidecker mencionara. May? McGovern inclinou-se para a frente da cadeira. Você sabe alguma coisa sobre o que aconteceu com May? Acho que sei. Falava cautelosamente, palavra por palavra, como um homem que escolhe as pedras que pisa ao atravessar um riacho traiçoeiro. Ralph contou a McGovern que acordara, fora até a sala e vira 2 homens saindo da casa da Sra. Locker. Narrou sua bem-sucedida busca pelos binóculos e falou da tesoura que vira um dos homens carregando. Não mencionou seu pesadelo com Caroline nem as pegadas luminosas e, é claro, não mencionou sua impressão posterior de que os 2 homens talvez tivessem atravessado a porta. Isso teria acabado com os farrapos de credibilidade que ainda merecesse. Terminou com a ligação anônima para o 911 e então sentou-se em sua cadeira, fitando McGovern ansioso. McGovern sacudiu a cabeça como se quisesse clareá-la. Auras, oráculos, misteriosos arrombadores de casas com tesouras. Você anda vivendo perigosamente. Que é que você acha, Bill? McGovern ficou calado por algum tempo. Tinha enrolado o jornal enquanto Ralph falava e agora começava a batê-lo distraidamente na perna. Ralph sentiu uma ânsia de repetir a pergunta de modo mais incisivo. Você acha que estou louco, Bill? Mas sufocou-a. Será que realmente pensava que as pessoas davam respostas francas a esse tipo de pergunta? Sem primeiro tomar uma boa dose de pentotato de sódio? Que Bill diria? Claro que sim. Acho que você está louco de pedra, Ralph. Então por que não ligamos logo para Juniper Hill para perguntar se tem um leito lá para você? Era pouco provável. E uma vez que qualquer resposta que Bill desse não teria menor valor, era melhor esquecer a pergunta. Não sei exatamente o que pensar, disse Bill finalmente, pelo menos por hora. Que aparência eles tinham? As feições deles eram difíceis de distinguir, mesmo com binóculo, respondeu. Sua voz estava firme como na noite anterior, quando negara ter ligado para o 911. Você provavelmente não tem ideia da idade deles, não é? Não. Um dos 2 poderia ter sido nosso velho amigo aqui da avenida? Ed de Pinot? Ralph olhou surpreso para McGovern. Não, nenhum dos 2 era Ed. E Pickering? Não, nem Ed nem Pickering. Eu os teria reconhecido. Aonde é que você quer chegar? Que a minha mente capotou e juntou na varanda de Maylocker os 2 caras que me causaram mais problemas nos últimos meses? Claro que não, McGovern retrucou, mas as batidas ritmadas do jornal na perna pararam e seus olhos piscaram. Ralph sentiu um frio na boca do estômago. De fato, era exatamente nessa direção que McGovern estava levando a conversa, e não era nenhuma surpresa, era? Talvez não, mas não alterava o frio no estômago. E Johnny disse que todas as portas estavam trancadas. Disse. Pelo lado de dentro. Mas... McGovern se levantou da cadeira tão repentinamente que por um insensato instante Ralph teve a impressão de que o amigo ia sair correndo, quem sabe berrando, cuidado com o Roberts. Ele pirou. Mas em vez de se precipitar pelos degraus, ele se voltou para a porta de entrada da casa. De certa forma, Ralph achou isso ainda mais alarmante. Que é que você vai fazer? Vou ligar para Larry Perrault, McGovern disse. É o irmão mais novo de May. Ele mora em Cardwell. É lá que ela vai ser enterrada, imagino. McGovern lançou a Ralph um olhar estranho e especulativo. Que foi que você pensou que eu ia fazer? Não sei, disse Ralph sem graça. Por um segundo, pensei que ia fugir apavorado. Não. McGovern esticou o braço e deu-lhe uma palmadinha no ombro. Mas o gesto pareceu a Ralph frio e distante, só para constar. Que é que o irmão da Sra. Locker tem a ver com tudo isso? Johnny disse que mandou o corpo de May para fazerem uma necrópsia mais completa em Augusta, certo? Acho que a palavra que ele usou foi autópsia. McGovern fez um gesto de descaso. Dá tudo no mesmo, pode crer. Se surgir qualquer coisa anormal, qualquer coisa que sugira que ela foi assassinada, Larry teria que ser informado. Ele é seu único parente próximo. Sei, mas ele não vai ficar intrigado com seu interesse? Acho que não precisamos nos preocupar com isso.
McGovern falou num tom tranquilizador de que Ralph não gostou nem um pouco. Vou dizer que a polícia lacrou a casa e que a fábrica de boatos da velha Avenida Harris está funcionando a todo vapor. Ele sabe que May e eu fomos companheiros de escola e que a visitava regularmente nos últimos 2 anos. Larry e eu não morremos de amores um pelo outro, mas nos damos razoavelmente bem. Ele vai me dizer o que quero saber, ainda que seja pela simples razão de que somos 2 sobreviventes de Kerdeval, percebe? Acho que sim, mas pelo menos é o que eu espero, disse McGovern e por um instante pareceu um animal muito velho e muito feio, um lagarto venenoso ou um réptil fabuloso. Apontou o dedo para Ralph. Não sou homem burro e sei respeitar uma confidência. Seu rosto há pouco me disse que você não tinha muita certeza disso e me sinto ofendido. Ofendido pra caramba. Desculpe, falou Ralph, espantado com o desabafo de McGovern. McGovern fitou-o por mais um momento, os lábios, que pareciam de couro, arreganhados, deixando à mostra as dentaduras demasiado grandes, e em seguida acenou com a cabeça. Tudo bem, aceito seu pedido de desculpas. Você anda com sono que é uma merda. Tenho que levar isso em conta. Quanto a mim, não consigo tirar Bob Porrush da cabeça. Ele deu um pesadíssimo suspiro, tipo coitado do velho Bill. Olhe, se prefere que eu não telefone para o irmão de May? Não, Ralph respondeu, pensando que gostaria mesmo era de voltar o relógio atrás uns 10 minutos e apagar a conversa inteira. E então o sentimento que sabia que Bill McGovern apreciaria passou por sua cabeça, inteiramente estruturado e pronto para usar. Lamento ter duvidado de sua discrição. McGovern sorriu, a princípio com relutância, depois com todo o rosto. Agora sei o que não deixa você dormir. É ficar pensando baboseiras iguais a essa. Sente-se quieto, Ralph, e tenha bons pensamentos sobre hipopótamos, como minha mãe costumava dizer. Volto num instante. Provavelmente nem vou encontrar Larry em casa, sabe como é. As providências para o enterro e todo o resto. Quer dar uma olhada no jornal enquanto espera? Claro, obrigado. McGovern passou-lhe o jornal, que ainda mantinha a forma tubular que Bill lhe dera, e entrou. Ralph olhou a primeira página. A manchete dizia grupos pró-opção e pró-vida prontos para a chegada da ativista. O texto vinha ladeado por 2 fotos. Uma mostrava meia dúzia de mulheres jovens pintando cartazes que diziam Nosso corpo, nossa escolha e amanhece um novo dia em Derry. A outra mostrava manifestantes diante da Woman Care. Não carregavam cartazes, nem precisavam. As vestes com capuzes e as foices que empunhavam diziam tudo. Ralph soltou um profundo suspiro, largou o jornal no assento da cadeira de balanço ao lado e pôs-se a observar a manhã de terça-feira ir se desdobrando pela Avenida Harris. Ocorreu-lhe que McGovern bem poderia estar ao telefone com Joy Leidecker em vez de Larry Perrault e que os 2 poderiam estar fazendo nesse minuto uma consulta professor-aluno sobre aquele velho insônia e maluco do Ralph Roberts. Achei que você gostaria de saber quem foi que realmente fez aquela ligação para o 911, Johnny. Obrigado, professor. De qualquer maneira, já tínhamos certeza, mas é sempre bom receber uma confirmação. Imagino que ele seja inofensivo. Na verdade, até gosto dele. Ralph afastou suas conjecturas sobre quem seria ou não o interlocutor de Bill. Era mais fácil ficar ali simplesmente sentado sem pensar em nada, nem mesmo nas qualidades dos hipopótamos. Mais fácil acompanhar o caminhão de cerveja Budweiser entrar carregado no estacionamento do mercadinho, parar gentilmente para deixar sair a picape da Magazines Incorporated, que descarregar o estoque semanal de tabloides, revistas e brochuras. Mais fácil olhar a velha Harriet Bennigan, que fazia a senhora Perrine parecer uma franguinha, apoiar-se no andador, vestindo um casaco de outono vermelho vivo para o passeio matinal. Mais fácil ainda observar a mocinha de jeans, camiseta larga e um chapéu masculino, 4 vezes maior que sua cabeça, pular corda num terreno baldio entre a padaria e o salão de bronzeamento de Vicky Moon. Cangas são a nossa especialidade. Mais fácil olhar as mãozinhas da moça subirem e descerem ritmadamente. Mais fácil escutá-la cantar uma cantiguinha interminável e repetitiva. 369, o ganso bebeu vinho. Uma parte remota da mente de Ralph percebeu com grande assombro que ele estava prestes a dormir ali sentado nos degraus da varanda. Ao mesmo tempo que isso acontecia, as auras começavam a voltar ao mundo aos poucos, enchendo-os de cores e movimentos fabulosos. Era maravilhoso, mas havia alguma coisa errada. Alguma coisa. O quê?
A mocinha pulando corda num terreno baldio. Ela estava errada. Suas pernas vestidas de brim subiam e desciam como a agulha de uma máquina de costura. Sua sombra pulava ao seu lado no calçamento irregular de uma velha travessa coberta de mato e girassóis. A corda rodava para o alto e para baixo, completava uma volta, para o alto e para baixo e completava outra volta. Não era, no entanto, uma camiseta larga. Enganara-se. A figura vestia um avental. Um longo avental branco, do tipo que usavam os médicos nos velhos seriados de TV. 369, o ganso bebeu vinho. O macaco mascou fumo na linha do bondinho. Uma nuvem escondeu o sol e uma luz triste e verde perpassou o dia, levando-o para o fundo do mar. A pele de Ralph primeiro esfriou, depois cobriu-se de arrepios. A sombra saltitante da mocinha desapareceu. Ela ergueu o rosto para Ralph e ele descobriu que não era nenhuma mocinha. A criatura diante dele era um homem de 1,20 m de altura. Inicialmente, Ralph tomara o rosto sob a sombra do chapéu pela de um adolescente, porque era absolutamente liso, não tinha uma única ruga. Mas, apesar disso, transmitia a Ralph uma sensação inconfundível. Uma sensação de maldade, de malignidade que ultrapassava a compreensão de uma mente sã. É isso. Ralph pensou entorpecido, encarando a criatura que pulava. É exatamente isso. Seja o que for, aquela coisa é demente. Absolutamente anormal. A criatura parecia ter lido o pensamento de Ralph, pois, naquele momento, seus lábios se abriram num sorriso, ao mesmo tempo tímido e maldoso, como se ele e Ralph partilhassem um segredo desagradável. E ele tinha certeza, uma certeza quase absoluta, de que, de algum modo, a criatura cantava enquanto sorria, e fazia isso sem mover os lábios minimamente que fosse. A linha se quebrou, o macaco se engasgou, morreram todos juntos na canoa que virou. Não era nenhum dos dois doutorizinhos carecas que Ralph vira saindo da casa da senhora Locker. Estava praticamente seguro disso. Parecido talvez, mas não os mesmos. Era... A criatura atirou a corda de pular para longe. Primeiro a corda ficou amarela, depois vermelha, parecendo soltar fagulhas ao voar pelo ar. A figurinha, doutor número 3, olhou para Ralph rindo e Ralph repentinamente percebeu mais uma coisa que o encheu de terror. Finalmente reconheci o chapéu que a criatura estava usando. Era o Panamá desaparecido de Bill McGovern. 4. Novamente foi como se a criatura tivesse lido seu pensamento. Tirou o chapéu da cabeça, revelando o crânio calvo e redondo, e acenou para o alto com o Panamá de McGovern, como se fosse um cowboy montando um cavalo brabo. E continuou a sorrir, aquele sorriso indescritível, enquanto acenava com o chapéu. Subitamente ele apontou para Ralph, como se o mirasse. Então bateu o chapéu na cabeça e disparou pela abertura estreita e coberta de mato entre o salão de bronzeamento e a padaria. O sol se desvencilhou da nuvem que o encobrira e o brilho cambiante das auras começou mais uma vez a sumir. Instantes depois da criatura desaparecer, havia apenas a Avenida Harris diante dele. A velha e monótona Avenida Harris, a mesma de sempre. Ralph inspirou com tremor, lembrando-se do ar de demência na cara pequena e sorridente. Lembrando-se da maneira com que apontara, o macaco engasgou para ele como se todos tivessem morrido junto na canoa que virou, mirando nele. Diga-me que adormeci, ele murmurou rouco. Diga-me que adormeci e sonhei com aquele puto. A porta se abriu às suas costas. Ora, falando sozinho, McGovern exclamou. Você deve ter dinheiro no banco, Ralph. Tenho, o suficiente para cobrir as despesas do meu enterro, disse Ralph. Aos seus ouvidos, sua voz parecia a de um homem que tivesse acabado de levar um choque terrível e ainda estivesse tentando assimilar o susto residual. Desejou que Bill corresse para ele, o rosto expressando preocupação ou talvez apenas desconfiança, e perguntasse o que acontecera. McGovern não fez nada disso. Largou-se na cadeira de balanço, cruzou os braços sobre o peito estreito num X melancólico e olhou para a Avenida Harris, o palco em que ele, Ralph Lewis, Dorrance Mastella e tantos outros velhos, nós da Idade de Ouro em McGovernês, estavam destinados a encenar seus últimos atos, tantas vezes monótonos e outras dolorosos. Suponha que eu lhe falasse do seu chapéu, Ralph pensou. Suponha que eu simplesmente iniciasse a conversa dizendo: Bill, também sei o que aconteceu com seu Panamá.
Um mau caráter parente dos caras que vi ontem à noite foi quem o apanhou. E usa-o quando pula a corda entre a padaria e o salão de bronzeamento. Se Bill ainda tivesse algum resquício de dúvida sobre sua sanidade, essa noticiazinha certamente o extinguiria. Ralph continuou calado. Desculpe por ter demorado tanto, falou McGovern. Larry disse que eu o peguei na porta a caminho da funerária, mas, antes que pudesse fazer minhas perguntas e encerrar a conversa, ele relembrou metade da vida de May e a dele quase inteira. Falou sem parar durante 45 minutos. Positivamente, isso era um exagero. McGovern certamente se ausentaria 5 minutos no máximo. Ralph consultou o relógio e ficou espantado de ver que eram 11h15. Ergueu os olhos para a rua e viu que a Sra. Bennigan desaparecera. E o caminhão da Budweiser também. Será que dormira? Parecia que sim. Mas não conseguia por nada no mundo encontrar o ponto de ruptura em suas percepções conscientes. Ora, vamos, não seja estúpido. Você estava dormindo quando viu o homenzinho careca. Sonhou com o homenzinho careca. Isto fazia absoluto sentido. Até mesmo o fato de estar usando o Panamá de Bill fazia sentido. O mesmo chapéu aparecera em seu pesadelo com Caroline. Entre as patas de Rosalie. Só que desta vez ele não andara sonhando. Tinha certeza. Bem, quase. Você não vai me perguntar o que foi que o irmão de May disse? McGovern parecia ligeiramente melindrado. Desculpe, Ralph falou. Acho que estava distraído. Está desculpado, meu filho. Isto é, desde que me escute com atenção até eu terminar. O detetive encarregado do caso, o Vanderburg, acho que é Utterbeck. Steve Utterbeck. McGovern fez um leve aceno com a mão, sua resposta mais comum quando corrigiu alguma coisa que ele dizia. Que seja. Ele ligou para Larry e comunicou que a autópsia não revelou nada, exceto causas naturais. A coisa com que estavam mais preocupados, levando em conta sua ligação, era que May tivesse sofrido um ataque cardíaco induzido pelos arrombadores, ou seja, tivesse literalmente morrido de medo. As portas trancadas por dentro e o fato de não terem roubado nada naturalmente contrariavam essa hipótese. Mas eles levaram sua ligação suficientemente a sério para investigar essa possibilidade. Seu tom meio recriminador, como se ele tivesse feito a travessura de despejar cola na engrenagem de uma máquina que, em geral, funcionava perfeitamente, mexeu com a paciência de Ralph. É claro que levaram a ligação a sério. Vi 2 caras saindo da casa dela e comuniquei às autoridades. Quando chegaram lá, encontraram a senhora morta. Como não iriam levar a ligação a sério? Por que você não se identificou quando fez a ligação? Não sei. Que diferença faz? E por Deus, como é que eles podem ter certeza de que ela não teve um ataque cardíaco induzido por medo? Não sei se podem ter absoluta certeza, disse McGovern, agora ele próprio demonstrando uma certa irritação. Mas imagino que deve estar muito próximos disso se vão entregar o corpo ao irmão para enterrá-lo. Provavelmente fazem algum tipo de exame de sangue. Só o que sei é que o tal de Vanderburg, Utterbeck, disse a Larry que May provavelmente morreu dormindo. McGovern cruzou as pernas, brincou com os vincos das calças azuis, então lançou a Ralph um olhar claro e penetrante. Vou lhe dar um conselho, portanto escute bem. Vá ao médico, agora, hoje. Não avance o sinal. Não espere juntar $200. Não é um jogo de monopólio. Vá diretamente ao Lichfield. Tudo isso está ficando muito sério. Os que vi saírem da casa da Sra. Locker não me viram, mas o de hoje me viu, pensou Ralph. Me viu e apontou para mim. Pelo que sei, poderia até andar à minha procura. Agora sim, eis um belo pensamento paranoico. Ralph, você ouviu o que eu disse? Ouvi. Pelo que entendi, você não acredita que eu tenha realmente visto alguém saindo da casa da Sra. Locker. Entendeu corretamente. Vi a expressão de seu rosto agora há pouco quando lhe disse que estava ausente 45 minutos. E também vi o olhar que lançou para o seu relógio. Você não acreditou que já se passara tanto tempo, não foi? E a razão por que não acreditou é que adormeceu sem ter a menor consciência disso. Tirou um cochilo. Provavelmente foi isso que lhe aconteceu na outra noite, Ralph. Só que na outra noite você sonhou com aqueles 2 caras e o sonho foi tão real que você ligou para o 91 quando acordou. Faz sentido? 369. Ralph pensou. O ganso bebeu o vinho. E os binóculos? Perguntou. Eles continuam em cima da mesinha ao lado da minha poltrona na sala de estar. Eles não provam que eu estava acordado? Não vejo como. Talvez você andasse dormindo. Já pensou nisso? Você afirma que viu os intrusos,
mas não consegue realmente descrevê-los. As lâmpadas laranja de alta intensidade, todas as portas trancadas por dentro. Mesmo assim e as auras de que falou, são causadas pela insônia. Tenho quase certeza disso, mas a coisa poderia ser mais séria. Ralph se levantou, desceu os degraus da varanda e parou na cabeceira do caminho com as costas voltadas para McGovern. Sentia as têmporas latejarem e seu coração bater com força. Demais. Ele não apontou apenas. Eu estava certo da primeira vez. O sacaninha me marcou. E ele não foi sonho. Nem tampouco os que vi saindo da casa da senhora Locker. Tenho certeza. Claro que tem, Ralph. Outra voz respondeu. Quem é maluco sempre tem certeza das maluquices que vê e ouve. É isso que faz ele maluco, e não as alucinações em si. Se você realmente viu o que aconteceu com a senhora Bennigan? Que aconteceu com o caminhão da Budweiser? Como perdeu a noção dos 45 minutos que McGovern gastou ao telefone com Larry Perrault? Você está apresentando sintomas muito sérios, disse McGovern às suas costas. E Ralph pensou ter percebido uma coisa terrível na voz do cara. Satisfação? Seria satisfação? Um deles levava uma tesoura. Insistiu Ralph sem se virar. Eu os vi. Ora, vamos, Ralph, pense. Use seus miolos e pense. Domingo à tarde, menos de 24 horas antes de você ir ao acupunturista, o lunático enfiou uma faca em você. Não admira que sua mente lhe sirva um pesadelo com um objeto pontiagudo naquela noite. As agulhas de Hong e a faca de caça de Pickering se transformaram em tesoura, nada mais. Você não percebe que essa hipótese dá conta de todos os elementos, enquanto o que você alega ter visto não dá conta de nenhum? E eu estava dormindo quando apanhei os binóculos? É o que você pensa? É possível, e até provável. A mesma coisa com a lata de spray no bolso do meu blusão, certo? O velho Dó não teve nenhuma relação com o achado. Não estou interessado na lata de spray nem no velho Dó. McGovern exclamou. Estou interessado em você. Você tem sofrido de insônia desde abril ou maio. Você tem andado deprimido e perturbado desde que Caroline morreu. Não tenho andado deprimido, Ralph gritou. Do outro lado da rua, o carteiro parou e olhou na direção dos dois antes de prosseguir pelo quarteirão rumo ao parque. Seja como quiser, McGovern falou. Você não tem estado deprimido. Você também não tem dormido. Está vendo auras. Caras que saem sorrateiramente no meio da noite de casas trancadas. E então, num tom falsamente suave, McGovern disse aquilo que Ralph temera todo o tempo. Você precisa se cuidar, meu filho. Está começando a parecer demais com Ed de Pinot, para meu sossego. Ralph se virou. Um sangue quente e escuro latejava por dentro de seu rosto. Por que está agindo assim? Por que está encarnando em mim? Não estou encarnando, Ralph. Estou tentando ajudar você. Ser seu amigo. Não é isso que parece. Bem, às vezes a verdade dói um pouco, tornou McGovern calmamente. Você precisa pelo menos admitir a ideia de que sua mente e seu corpo estão tentando lhe dizer alguma coisa. Vou lhe fazer uma pergunta. Esse foi o único sonho desagradável que você teve ultimamente? Ralph pensou um instante em Carol, enterrado até o pescoço na areia, gritando para ele ter cuidado com as pegadas do homem branco. Pensou nos insetos que jorravam de sua cabeça. Não tive nenhum sonho desagradável ultimamente, disse com frieza. Suponho que não acredite em mim, porque isso não se enquadra num roteirinho que criou. Ralph, agora eu que vou lhe fazer uma pergunta. Você realmente acha que o fato de eu ter visto os dois homens e May Locker ter aparecido morta foi apenas uma coincidência? Talvez não. Talvez a sua perturbação física e emocional tenham criado condições favoráveis para uma ocorrência psíquica breve, mas perfeitamente autêntica. Ralph emudeceu. Acredito que essas coisas acontecem de tempos em tempos, continuou McGovern se levantando. Talvez isso lhe pareça engraçado, vindo de um velho racionalista como eu, mas acredito sim. Não estou afirmando que foi o que aconteceu, mas poderia ter sido. Minha única certeza é que os dois homens que você pensa ter visto de fato não existem no mundo real. Ralph ficou olhando para McGovern com as mãos metidas no fundo dos bolsos e cerradas com tanta força que pareciam pedras. Chegava a sentir os músculos dos braços vibrarem. McGovern desceu a escada da varanda e segurou-o pelo braço, gentilmente, acima do cotovelo. Só acho... Ralph retirou o braço tão bruscamente que McGovern gemeu de surpresa e chegou a se desequilibrar. Eu sei o que você pensa. Você não está ouvindo o que eu... Ora, já ouvi o suficiente. Mais do que o suficiente, pode crer.
E com licença, acho que vou dar outra volta. Preciso clarear minha cabeça. Ele sentia o sangue escuro e quente latejar em suas bochechas e testas. Tentou engrenar o cérebro numa marcha para frente que lhe permitia deixar a raiva impotente e insensata para trás, mas não conseguiu. Sentia algo muito próximo ao que experimentara quando acordou do sonho com Caroline. Seus pensamentos rugiam de terror e confusão, e quando começou a mover as pernas, a sensação que teve não foi a de andar, mas a de cair, do mesmo jeito que caíra da cama na madrugada do dia anterior. Contudo, prosseguiu. Por vezes, essa era a única coisa a fazer. Ralph, você precisa ir ao médico. McGovern gritou-lhe, e Ralph não pôde mais dizer que não ouvia um estranho e venenoso prazer em sua voz. A preocupação que se sobrepunha era provavelmente bem sincera, mas lembrava um glacê doce por cima de um bolo amargo. Não há um farmacêutico, nem há um hipnotizador, nem há um acupunturista. Você precisa ir ao seu médico de família. Isso, o cara que enterrou minha mulher abaixo da linha da maré. Pensou numa espécie de grito mental. O cara que enfiou areia até o pescoço e depois lhe disse que não precisava se preocupar com o perigo de se afogar enquanto tomasse o seu Valium e o seu Tilenol. Precisa dar uma volta, respondeu. Isto sim, é só o que preciso. As pulsações vibravam agora em suas têmporas como golpes curtos e fortes de um martelo de forja. E lhe ocorreu que era assim que os infartos deviam ocorrer, se não se controlasse depressa e acabar caindo no chão com aquilo que seu pai chamava de apoplexia de mau gênio. Pôde ouvir McGovern descer o caminho em seu encalço. Não me toque, Bill, Ralph pensou. Nem mesmo põe a mão no meu ombro, porque se fizer isso provavelmente vou me virar e lhe meter a mão. Estou tentando ajudar você, Ralph, não está vendo? McGovern gritou. O carteiro do outro lado da rua tinha parado outra vez para observá-los e, do lado de fora do mercadinho, Cal, o cara que trabalhava de manhã, e Sue, a moça que trabalhava de tarde, olhavam disfarçadamente boquiabertos para os dois. Cal, reparou Ralph, levava uma embalagem de pães de hambúrguer na mão. Era realmente assombrosas as coisas que a gente notava numa hora dessas, embora não tão assombrosas quanto outras que vira naquela manhã. As coisas que você pensou que viu, Ralph. Uma voz traidora sussurrou baixinho lá no fundo de sua cabeça. Uma volta. Ralph murmurou desesperado. Apenas a droga de uma volta. Um filme mental começara a passar em sua cabeça. Era um filme desagradável, do tipo que ele raramente assistia, mesmo que já tivesse visto todos os outros que estavam passando no centro de cinema. A trilha sonora desse filme mental de horror parecia ser uma cantiga infantil. Pop Goes the Weasel, imagine só. Vou lhe dizer uma coisa, Ralph. Na nossa idade, os distúrbios mentais são comuns. Na nossa idade, eles são super comuns, por isso vá ao médico. A senhora Benning agora estava em pé em sua varanda. O andador abandonado embaixo, nos degraus da entrada. Ela continuava usando o casaco de outono vermelho vivo e parecia ter a boca aberta enquanto os observava passar na rua. Você está me ouvindo, Ralph? Espero que esteja. Só espero que esteja. Ralph caminhou mais depressa, curvando os ombros como se quisesse se proteger de um vento frio. Suponha que ele continue a berrar, cada vez mais alto. Suponha que me siga rua acima. Se fizer isso, as pessoas vão pensar que ele é quem ficou maluco. Falou para si mesmo, mas tal ideia não conseguiu acalmá-lo. Mentalmente, Ralph continuava a ouvir um piano tocando uma canção infantil. Não estava realmente tocando. Tirava a melodia em plim-plom como no jardim de infância. À volta de densa amoreira, o macaco caçava a doninha. Para o macaco era apenas um jogo. Mapimba! Foi-se a doninha. E agora Ralph começou a ver os velhos da Avenida Harris. Aqueles que compravam seguros anunciados pela TV a cabo. Aqueles que tinham pedras na vesícula e câncer de pele. Aqueles cujas memórias encolhiam enquanto as próstatas inchavam. Aqueles que viviam de pensões e espiavam o mundo através de espessas cataratas ao invés de óculos cor-de-rosa. Eram pessoas que agora liam toda a correspondência que chegava endereçada ao inquilino e esquadrinhavam as circulares dos supermercados à procura de promoções de enlatados e refeições congeladas. Viu-as vestidas de grotescos shorts e saias curtas rodadas. Viu-as usando os bonés e camisetas que caracterizavam personagens de desenho da MTV como Beavis, Butthead e Rude Dog. Viu-as, enfim, como os alunos de maternal mais velhos do mundo. Andavam à volta de uma carreira dupla de cadeiras, enquanto um homenzinho careca de avental branco tocava ao piano Pop Goes the Weasel.
Outro carequinha ia tirando as cadeiras uma a uma, e quando a música parava e todos se sentavam, uma pessoa, desta vez fora May Locker, da próxima provavelmente seria o velho chefe de departamento de McGovern, ficava de pé. Aquela pessoa naturalmente teria que se retirar da sala. E Ralph ouvia a risada de McGovern. Ria porque conseguira se sentar outra vez. Talvez May Locker estivesse morta. Bob Porrush moribundo. Ralph Roberts descagar. Mas ele continuava em forma. O ilustríssimo William de McGovern continuava ótimo. Continuava elegante. Continuava de pé e bem alimentado. Continuava a encontrar uma cadeira quando a música parava. Ralph apertou ainda mais o passo, alteou ainda mais os ombros curvados, prevendo outra barragem de conselhos e advertências. Achou pouco provável que McGovern fosse realmente segui-lo rua acima, mas não impossível. Se McGovern estivesse bastante aborrecido, era exatamente o que faria. Aconselharia, diria a Ralph que parasse de enrolar e procurasse o médico. Lembraria que o piano podia parar a qualquer momento e que, se ele não encontrasse uma cadeira enquanto era tempo, poderia perder sua chance para sempre. Mas não ouviu mais gritos. Pensou em olhar para trás para ver onde estava McGovern. Então pensou melhor. Se ele visse Ralph olhar para trás, se animaria a recomeçar. O melhor era continuar andando. Portanto, Ralph aumentou as passadas e, sem pensar, retomou o rumo do aeroporto, mantendo a cabeça baixada, procurando fechar os ouvidos ao incansável piano, procurando não ver as crianças velhas andando à volta das cadeiras, procurando não ver seus olhos aterrorizados acima dos sorrisos fingidos. Ocorreu-lhe, enquanto caminhava, que suas esperanças tinham sido vãs. Afinal, fora empurrado para dentro do túnel, e ao seu redor só havia escuridão.